E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo. Nesse vídeo em específico, eu gostaria de falar sobre... Nossa, eu esbarrei no cara errado aqui, era pra mexer com fogão. Mas tá, vamos voltar ao assunto aqui porque eu me distraí. Bom, a minha ideia com esse vídeo é abordar sobre o Nó de Caralho, porque dessa forma eu consigo... Não é que eu consigo, é porque tipo assim, eu gostaria de falar o que eu espero, o que eu acho que pode ser, o que podemos ter de mapa, o que podemos ter de personagem, o que podemos ter de fato e de conflito e etc. Bom, vamos lá. Primeiro, é uma região intermediária entre Snezhnaya e Natlan. Eu acho um pouco de barriga, eu não vou mentir não, eu considero um pouquinho de barriga, porque na teoria a gente veio pra Snezhnaya direto. Aí agora a gente vai ficar um ano em Nordcry. Aí depois disso a gente tem... Aí vem Snezhnaya, tem Canreia também nesse meio tempo, aí tem Celestia. E aí depois, o que vem? E se eles arrumarem outras coisas nesse meio tempo? Marejivari provavelmente é só uma extensão de Natlan, mas ainda tem o Mar de Dandelion, tem o Continente Negro, tem mais algumas outras opções de expansão para eles irem fazendo. A menos Liyue, porque Liyue literalmente não tem mais para onde expandir, né? É só a gente fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Ó, aqui, ó. Liyue não tem como expandir pro mar porque tem mar. Liyue não pode expandir pra cima porque tem Mondstadt. Liyue não pode expandir pra cá porque tem Sumero. Só se Liyue expandir pra cá, mas ainda assim pega praticamente Mondstadt aqui, então complicado. De qualquer forma, continuando o papo. Eu não tenho problema com essa barriga, desde que ela seja bem feita. Sabe? Então, tipo assim, quando um episódio filler, ele é bem feito, ele é divertido, então tá valendo. É que nem aqueles episódios de One Piece que não tem nenhuma aparição no mangá, nem citação. Mas que ele tem uma aventurinha tão divertida, umas piadas legal, um humor legalzinho, que a pessoa assiste, se diverte, é isso. É filler, contribui em alguma coisa? Não, mas te diverte e tá tudo bem. Eu encaro que Nordcry vai ser mais ou menos nessa pegada, sabe? Não vai ofender, mas também não é a melhor coisa desse mundo, sabe? Baseado nisso, eu quero abordar algumas coisas. Primeiro, Nordcry tá tendo atualizações naquele site do mapa a cada, se eu não me engano, lua nova. Acho que a cada lua nova. A próxima acontece agora no final de abril, lá pros dias 27, entre 24 e sei lá, 29, trem assim. De qualquer forma, na próxima lua nova o site atualiza, mas até agora o que a gente tem de atualização é que as irmãs da luz têm um papel importante naquela região e que a gente tem diversas facções por lá. Eu não vou passar por cada facção, porque o Zera ele já fez um vídeo falando sobre isso, suposições e etc. Então eu não vou muito entrar nessa questão, até porque eu acho que não tem nem necessidade disso. Até também para considerar que se eu fosse passar por cada uma, aí eu teria que falar sobre. E não é o problema isso. O problema é que são muitas. E aí eu fico assim, pô, aí eu quero falar sobre a região, aí eu vou falar sobre cada facção, aquela coisa toda aí, já viu, né? Então, eu prefiro abordar os personagens numa leva só, mas daqui a pouco eu chego lá. Primeiro sobre o mapa. Bom, eu acho que vai ser entre Fontaine e Snezhnaya. Então, tipo assim, se a gente vai ter acesso a Snezhnaya na teoria no ano seguinte, então eu acho que a geografia de Nordcry vai refletir um pouco Snezhnaya. Montanhas, picos congelados, muitas áreas de gelo. Eu acho que sim, vão ter áreas de temperatura decente, tipo, não vou falar tropical, mas áreas sem neve, sem gelo, sem tristeza e etc, sabe? Eu acho que vão ter lugares de grama e tudo mais. Grama verde, vegetação legal, uma área ensolarada e etc. Porém, não vai ser a maioria. Eu acho que provavelmente eles vão ter alguma mecânica com elemento cryo lá no meio, sabe? Mas aí vai da região e etc. Eu acho que o Nordcry vai ser uma mistura meio termo. Então teremos regiões montanhosas, teremos regiões mais rasteiras, não sei praianas, mas assim, mais ou menos nessa leva, assim, porque dessa forma, nossa, bônus físico, tristeza, continuando, e aí dessa forma, eu acho que
eles criariam um mapa meio de intermediário mesmo. Porque Fontaine tem muito disso, montanha, tem muito de... Tem, obviamente, muita parte de água e tal, mas também tem as partes mais planas, etc. Eu acho que eles vão construir algo mais ou menos nessa pegada, só que com muito gelo também, muita neve. Eu acho que eles podem até introduzir um pouco dessa mecânica de frio, porque eu acho que não vai ser igual a espinha do dragão. Eu acho que pode ser um pouco diferente a mecânica de frio em Snezhnaya, que pode começar a ser introduzida já em Nordcry. Sobre... Olha só... Tá. Sobre... geografia, mapa, essas coisas, eu acho que... Ah, um detalhe importante. Eu acho que o mapa vai ser grande. Quão grande? Eu não acho que vai ser do tamanho de uma nação normalmente. Porque uma nação, como é que ela tem funcionado atualmente? Surge a primeira parte da nação, igual aqui foi até aqui, ó, mais ou menos, se eu não estou enganado. Aí depois chegou a tribo da Shaska, da Citlali, do Ororon. Depois veio aqui, que aquele castelo, aquelas ruínas. E depois a gente teve o vulcão como a última parte, com o coletivo da fartura e etc. A questão aqui é, a região de Natlan teve 3 expansões de terra. Sumério é complicado. Sumério, que eu me lembre, tinha isso aqui, incluindo até aqui, mais ou menos. Depois a gente teve o deserto, ou pegou um pouco do deserto, eu não tô enganado. Aí depois veio uma parte aqui e depois uma parte aqui, sabe? Ainda tivemos essa parte aqui também, acho que foi isso aqui. Depois isso aqui, não na sequência certa, mas deu pra entender. Fontaine, essa eu lembro mais. Começamos com isso aqui, depois a gente teve isso aqui, e depois a gente teve o Vale Shenyu, Shenyu, né? Vale Shenyu. E aí, mas ele é mais agregado a Liyue, mas aí a gente deixa abaixo. E aí, a questão, eu não vou nem entrar em Inazuma, porque cada ilha vem em uma versão. Mas aí, eu acho que Nordcry, tem isso aqui também, Remuria, né? Mas tudo bem. Eu acho que Nordcry, ela vai ser uma coisa que eu vou usar, não, eu vou usar Natlan de base, porque eu acho que é mais fácil por causa do corte aqui pro continente. Ó, eu acho que Natlan, ó, que Nordcry vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Vai ser... Sim, eu não consegui chegar aqui ainda. Tá. Eu acho que pode ser isso aqui, essa região, com um pouco disso aqui, ó. Tipo, até daqui pra cá. Eu acho que pode ser isso, sabe? Mais ou menos assim, uma média. Porque aí transiciona de Fontaine pra lá. Eu acho que Nordcry tá pra cá, ó. Eu acho que pega isso aqui, ó. Vai indo aqui, ó. Sabe? Pega e emenda isso aqui, por exemplo, e etc. Sabe? Que aí também, se Liyue tiver que expandir, vai expandir pra cá, que é o único lugar que tem. De qualquer forma, eu acho que vai ser uma região de transição mesmo. Literalmente, tipo, aqui é meio montanhoso, mas meio plano. Aí aqui começa meio montanhoso, mas também meio plano. Aí as montanhas começam a ficar mais coisa. Picos de gelo, coisa doideira. E aí, neve pra caramba, picos congelados pra caramba, quando a gente chegar em Snezhnaya. O ponto aqui sobre mapa e geografia, eu acho que é mais ou menos essa a pegada. Com relação agora a... Gente, eu vou ter que ver aqui rapidamente. Eu esqueci, eu acho que tá com a Beidou. Com relação a personagens, eu lembro que algumas facções que foram reveladas, além do Fatui e etc, foi o... Nossa senhora, que tristeza. Foi o Abismo. Eu lembro... Nossa senhora, peraí. Ah, tá. Complicado. Vamos upar mais um pouco, vai. O próximo bloco eu paro. E aí o que acontece? Foi o Abismo, foi os Fatui, foi os Cavaleiros de Favonius. Os Cavaleiros de Favonius, eu sei que vai englobar o Varka. Podemos ter a Mãe da Jean também vindo aí, talvez, quem sabe. Por parte dos Fatui, tem um rumor dizendo... Nossa senhora. Assim, eu vou só manter porque é a única que eu tenho até agora. Depois eu vejo. Veio mais uma pena aqui também, pode ser interessante. Continuando. Dos Cavaleiros de Favonius, Varka, a gente pode ter a Mãe da Jean também vindo aí. Das Bruxas, eu acho que a gente pode ter Gold, talvez Alice. Dos Fatui, tem um rumor que fala do Dottore e do... Gente, eu não sei, é real, é que eu não lembro o nome do cara. É um cara que parece o Baizu, que a Elan roubou os trem dele e ele não gosta dela.
Não, Pulcinella é o baixinho. Deu pra entender mais ou menos. Ô, louco, 21,7. Vamos ver as outras penas aqui, como é que tá. 21,7, 17,3. Aqui tá 17,13, né? Então aqui tá valendo mais a pena mesmo. Continuando o papo. E aí, a gente pode ter 2 Fatui, que é o doutor e mais um. Não tô falando jogável não, mas aparição, revelação e etc. Vou sair daqui porque vai vir uma cabra batendo nesse pinguim. E aí, o que acontece? A partir disso, nós vamos ter conflitos de facção por parte do abismo. Eu acho que a gente não vai ter personagem jogável, tá? Além das próprias guildas entre aspas, né? As próprias facções de Nordcry, sabe? Eu vou cortar um pouco a voz dos personagens pra mim não desconcentrar. Que eu lembro tem um negócio de heróis da luz, tem uns caçadores, tem uns espíritos também. Então eu especulo que tenhamos entre 2 a 3 personagens de cada facção que permita ser jogável. Então, por exemplo, Fatui não. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Cadê? Aqui. Em Natlan, nós tivemos praticamente, tirando a Malani, tivemos 2 personagens de cada tribo, sabe? Então, vamos lá. Eu tenho que fazer isso aqui também. Aqui. Temos as 6 tribos, certo? Aqui a gente só tem a Moalani. Aqui a gente tem o Kinit e a Mavuika. Aqui a gente tem a Xilonen e a Kashina. Aqui a gente tem a Shaska e o Ifa. E aqui a gente tem a Citlali e o Ororon, tá certo? Qual que é o lance? O lance é que aqui a gente tem 6 tribos e 2 personagens na média ali, mais ou menos, por cada tribo. Já do ponto de vista, pra mim, de Nordcry, eu acho que a gente vai ter uma variedade maior de 4 estrelas, porque aqui a gente só teve 3, se eu não me engano, que foi a Kashina. Não, 4. Kashina, Yansan, Ororon e Ifa. Ok. Eu acho que a gente pode ter 5 estrelas e 4 estrelas, ou às vezes algumas facções vão ter 2 5 estrelas, enquanto vai ter facção que vai ter 0, como por exemplo, eu acho que Fatui jogável, se a gente for ter, acho que é Pantalone o nome do cara que eu tava tentando lembrar mais cedo. De qualquer forma, se a gente for ter algum Fatui jogável, deve ser ou a Sandron e a Columbina, porque eu acho que Pierrot e Pulcinella vão ficar mais pra Nesnaya mesmo, tá? Eu acho que o Pantalone não vai ser jogável, ao mesmo tempo que eu acho também que o Doutor não vai ser jogável. O Capitão voltar é uma teoria, mas é aquilo, né? É complicado. De Fatui é isso. Das bruxas, eu aposto na René Dontir por conta dos rumores do Durin, de ter alguma coisa com relação ao Durin ainda, e o próprio Albedo, com as pesquisas dele e etc. Em contramedida, a gente tem a parte das facções próprias de Nesnaya. Essas facções próprias é que são o X da questão, porque é aí que entra o pulo do gato. Eu acho que elas... Legal. E receita de caralho, tá. E aí, eu acho que elas que vão ser o maior destaque, entendeu? Eu acho que é elas que vão ter o maior papel, assim, nessa questão. Porque aí, por exemplo, Fatui, se a gente for pra ter um personagem jogável dessas facções que a gente conhece, e das bruxas, eles trazem a Gold pra não trazer a Alice, eles trazem o Varka, eles trazem a mãe da Jean pra não trazer o Varka, eles trazem a Columbina, porque o Pantalone e o Doutor não tem planos de ser jogável ou alguma coisa do tipo. Não tô falando que a Columbina tenha, eu tô falando que o Doutor porque tem aquela regra dos amiguinhos, porque todo personagem jogável é meio que amigo do viajante. E aí o Doutor já fez muita maldade, aí eu acho que, né, não tem muita salvação ali não. E aí é que entra a questão, sabe? Por conta disso, que eu acho que tem muito a se pensar com relação a esse lance das facções. Eu acho que em algum momento dessas revelações da Lua Nova, a gente vai ter um trailer que vai mostrar os personagens ou alguma coisa apresentando pelo menos os líderes de cada facção. E aí teremos, por exemplo, líderes entre aspas, né, líderes na região. Por exemplo, a gente pode ter a aparição do Varka, a gente pode ter a aparição do Dotori, mas aí a gente já conhece. A gente pode ter os personagens exclusivos de Nordcry. A gente pode ter também a aparição da Alice, a revelação do rosto da Alice, por exemplo. E muitas outras opções, entendeu? Por isso que eu acho que essas pistas do evento da Lua e tal são interessantes. É um jeito relevante, pelo menos bem, pra mim, particular, mas ao mesmo tempo bom, da Ruyo conseguir soltar os teasers ali e aqui, sabe? Com relação à expectativa de história, eu acho que vai ser uma história mais de conflito, porque quando a gente ouvia falar em Natlan,
nação da guerra e tudo mais, a gente especulava que seria as tribos contra as tribos, e aí o viajante ia ser alguma coisa de diplomata, etc. Sei lá. Só que aí não tem conflito entre as tribos, era as tribos contra o abismo. Em contramedida, eu acho que sim, eu acho não. Tenho certeza, abismo tá afetando Nordcry, mas eu acho que o inimigo maior não vai ser o abismo, tá? Eu acho que vai ser alguma outra coisa. Se vai ter dedo de Fatui no meio, eu não sei. Eu sei que os Cavaleiros de Favonius vão intervir de alguma forma. Eu espero que pra bem, né? Espero eu. Mas assim, eu espero um conflito. Eu acho que vai ser uma história interessante. Porque a Ryu, ela consegue fazer umas histórias boas pro Genshin. E basta você ver o conflito. Tudo bem que a parte dos heróis, igual eu já falei antes, ela é meio jogada por ali. Mas assim, Fontaine foi ótimo. E aí, seguindo essa linha, as coisas meio que aparentemente fluem, sabe? Agora, voltando só mais um detalhe aos personagens. Que eu falei de 2 por facção, mais ou menos. Eu acho que sim, tem esse potencial. Ao mesmo tempo que eu acho interessante, porque a gente vai ter uma coisa que eu nunca imaginei que a gente teria, que é a Guilda dos Aventureiros. Ela é uma das facções citadas no vídeo, nos vídeos não, nos teasers, e falam que vai ter um membro da guilda, um membro de alto escalão da guilda que vai pessoalmente encontrar o viajante. Então eu acho que esse personagem em questão não só vai ser um personagem jogável, como ele também vai ser meio que o nosso guia, a nossa apresentação em Nordcry, sabe? Então eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. A Kashina foi a nossa em Natlan. Em Sumero, se eu não me engano, quem foi o Tignari. Acho que foi o Tignari. E assim por diante. Tá. Fontaine a gente meio que chegou lá, encontrou o Linnea, Lynette, etc. Continuando o papo. Eu acho que a gente, pra chegar em Nordcry, eu acho que a gente vai ter que ir numa guilda pra conhecer essa pessoa que vai levar a gente pra lá, pra, sei lá, pedir ajuda, alguma coisa assim, não sei. E aí, isso vai ser o gancho. Eu acho que esse personagem da guilda é que vai ser a chave e a nossa entrada pra lá, sabe? Porque o próprio Liben falou que é uma região muito perigosa, uma região cheia de zona de conflito e etc. Então, por conta disso, que eu acredito que possa sim a gente ter meio que um guia um guia e mesmo tempo alguém que justifique a nossa ida para lá, entendeu? Porque na teoria a gente não precisa ir para lá, né? Na teoria agora é Snezai direto, né? Então, complicado essa questão. Ele não me alcança não. Agora, já falei de geografia, já falei de história, já falei de personagem. Agora, trilha sonora eu não vou nem abordar, porque vai ser incrível do mesmo jeito, que a Ryu sempre acerta nisso, tá? Uma coisa que eu acho que pode ser relevante de comentar é a duração. Vamos lá. Natlan teve uma versão a mais do que as outras. Eu não acho que Nordcry possa se estender tanto. Apesar de ter tantas facções, eu acho que pode sim haver uma barriga para conflito, para gerar o conflito, etc. Mas ao mesmo tempo, eu acho que Natlan foi uma exceção, sabe? Até que tenha mais uma nação para meio que tirar essa exceção, a gente vai ter 6-0, 6-1, 6-2 de história e depois, né, extras e extras. A luta contra o abismo, eu não sei, eu acho que é interessante se ela for bem feita, bem planejada. Porque se for só a gente brigando a rodo, eu acho meio meh. Igual aqui na Natlan a gente teve a participação dos Fatui, eu acho que foi bem feito, entendeu? Enquanto isso, eu acho que dependendo de como for construída lá, vai ficar o mais do mesmo. Porque a primeira vez que acontece é legal. Agora, vamos lá. Qual que é o inimigo? O abismo de novo é a mesma coisa aí, vai ficar puxado, entendeu? Primeiro porque também o Reino da Noite, que é a maior zona de risco, não existe em Nordcry, né? Não existe fora de Natlan. E aí entra a questão, como é que funciona? Entendeu? Então eu acho que a história vai girar em torno sim do abismo, mas eu acho que o conflito principal não vai ser só o abismo. Agora se vai ser Fatui, se vai ser alguma coisa de Canreia, Celeste, o que for, eu não sei dizer, tá certo? Bom, eu compartilhei aqui as minhas expectativas, suposições e etc para Nordcry. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu parei assim porque eu fui ver se os saurianos iam me atacar. De qualquer forma, eu queria agradecer quem assistiu até aqui. Se puder deixar um like e comentário ajuda muito. Se puder se inscrever ajuda mais ainda. E é isso, valeu, falou e até a próxima.